A paz de Deus com todos os meus irmãos e aos meus amigos, a todos quantos verem este vídeo. Eu peço que compartilhe, tá? Dê like e fique comigo. Hoje estaremos falando sobre a pergunta, né? Como agradar a Deus? O que fazemos para agradar a Deus? Será que estamos agradando a Deus? É sobre isso que nós hoje vamos falar. Então eu peço que fiquem comigo. Estaremos falando sobre isso após a vinheta. Bom, pessoal, eu espero que estejam todos bem. Eu estou muito bem, louvado seja Deus, graças a Deus, né? E, bom, como eu já disse antes, hoje nós vamos falar como agradar a Deus. Ou melhor, será que nós estamos agradando a Deus, né? Pois é, eu vou estar relembrando a todos nós, como os nossos irmãos, né, dos tempos mais antigos, né, como eles demonstraram o seu amor ao nosso Deus, demonstrando sua fé, né. Nenhum deles temeram a morte, não temeram a nada, antes enfrentaram tudo o que lhe foram proposto, né, a sua missão, cumpriram todos com grande coragem, né, com grande crença, porque eles sabiam que eles eram peregrinos, né, em terra estranha. Muitos deles foram presos, né? Muitos deles foram escravizados durante muito tempo, né? Sofreram, mas jamais perderam sua fé e jamais foram infiéis, né? Todos permaneceram fiéis a Deus e todos confiaram no Senhor, esperando dele, né, a salvação. Eles criam que a salvação ia vir no tempo certo de Deus, né? E todos confiaram no Senhor, esperando ali do Senhor, né, a sua vinda, a sua chegada, né, a hora da vitória. E o Senhor Deus, eles morreram na fé, esperando, na esperança, né? Eles morreram na esperança, né, sem alcançar aquilo com essa matéria física, carnal, material, mas com o Espírito, eles estavam esperando, morreram na fé, esperando em Deus, né? E então, irmãos, hoje quero saber, será que nós hoje estamos agradando a Deus? Então, voltando mais um pouco no tempo, nós sabemos que quando o Senhor Jesus veio, nos dias dele, também também ele desceu, né? O seu corpo material físico foi morto, né? Foi João Batista. Foi morto e porque ele veio para preparar o caminho do Senhor, né? Ele preparou o caminho do Senhor, sua missão já estava completa e assim foi feito. Mataram ele morreu, né? Então, irmãos, e depois disso o Senhor Jesus morreu também, né? Ele morreu também. Todos eles morreram segundo a lei daquele tempo, eles estavam infringindo as leis. Todos eles morreram pela lei daquele tempo, né? Pelos sacerdotes, pelos reis, né? Pelos mais poderosos daquela época, né? Porque segundo eles estavam infringindo a lei, né? Não estavam cumprindo com a lei. Assim como Daniel foi jogado na cova do leão, né? Sadraque, Mesaque, Abednego foi jogado na fornalha de fogo ardente. E assim, né? Muitos outros. Então, amados, na época do Senhor Jesus, os profetas, né, os apóstolos, depois que o Senhor Jesus foi embora, né, deste mundo, logo em seguida já começou a perseguição, né? Mas o Senhor Deus, segundo, né, aqueles que já tinham assim, terminado sua missão, o Senhor Deus permitia, né, que fossem mortos. Porque, irmãos, nós bem sabemos que cada um de nós temos o dia de nós nascer aqui neste mundo e temos também o dia de nós sair deste mundo. E que nada acontece com nós por acaso. O Senhor Deus é quem controla a nossa vida, a nossa entrada e a nossa saída desta terra. E da maneira em que nós vamos viver e de que maneira nós também vamos sair deste corpo e deixar este mundo, né? Ninguém tem poder de nos matar, nos fazer nada, se não for permissão de Deus, se já não tivermos tratado no céu. Mas, queridos irmãos, isso que é quem for irmão compartilhar a mesma fé que a minha fé, nós já sabemos disso. Por isso eu peço, irmãos, que compartilhem para aqueles que ainda não sabem dessas coisas,
né? Então, seguindo, naquele tempo, eles morreram e estavam contentes, né? Um deles ainda disse, eu não sei com que morte eu vou glorificar o Senhor Deus, né? Ele iria glorificar o Senhor Deus com a sua morte, né? Então, assim, irmãos, a morte da carne, eles não lembravam do céu, né? Mas mesmo assim eles tinham coragem e fé. Eles confiavam no Senhor e eles criam no Senhor. Eles sabiam que o Senhor Deus era fiel e verdadeiro, né? Então, eles morreram crendo, esperando, né, do Senhor a sua promessa, esperando na promessa, né? E assim eles foram fiel e creram, né? Já, irmãos, no ponto que eu quero chegar, nos dias de hoje, né? Será que nós estamos agradando a Deus? Como nós fazemos para agradar a Deus? Como agradar a Deus nos dias de hoje? Os dias desse ano foi um ano muito difícil, ninguém esperava por isso. Sendo que, irmãos, já aconteceu epidemia muito pior do que essa. Já teve doenças muito mais graves, muito mais contagiosas, né? E nunca parou nada, nunca fechou nada por conta dessas enfermidades muito piores do que essa, né? Muito mais contagiosa de verdade mesmo. E nunca ninguém fechou nada. Agora, irmãos, nos bares por aí, os bares estão cheios, né? Restaurante, bar, né? Feira, tudo que for ambiente está cheio de gente pegando um no outro, em danceteria, se abraçando, né? Nos bares, todo mundo se pegando, né? Ninguém fala nada, ninguém reclama de nada, a lei não vai lá atrás, né? E eles estão tranquilos e, né, segundo o modo de vida deles, eles acham que estão todos felizes, né? E eles não servem a Deus e não estão com medo de nada, né? Já nós que somos os filhos de Deus, né, o povo do glória, os eleitos, estamos todos assim dentro de casa escondidos, né? Muitos não querem, muitos confiam em Deus, muitos creem em Deus, creem na sua proteção, mas tem uma parte que não confia, tem medo. E a lei, né, que nós temos que obedecer? A lei é que cada um senta de um lado de um banco, outro senta lá do outro lado, com o rosto tapado, muitos instrumentos parados, o instrumento não toca mais, né? Muitos músicos não querem mais congregar, porque como que vai, né? Perderam a vontade, tão fraco. Nós não podemos mais visitar o outro, não podemos visitar o enfermo, porque medo de pegar a enfermidade. Irmãos, eu quero uma pergunta. Será que Deus se alegra? Será que Deus está contente com essa falta de fé? Daqueles eram os nossos condutores, aqueles que deveriam ter mais fé, aqueles que nos deveriam nos incentivar, é os primeiros que estão se acovardando. Segundo eles estão seguindo as leis, as regras, as ordens, né, das leis sanitárias. Como as outras igrejas estão funcionando normalmente, né? Porque eu ando me comunicando, assim, eu me comunico com as pessoas. Eu conheço pessoas de outra religião, eu tenho contatos. E eu sei que as outras igrejas funcionam normalmente como era antes. Por que a nossa não pode? Por que nós temos que ser diferentes? Para dar bom exemplo? Para quem? Por quê? Irmãos, muita gente já nem quer congregar mais, não voltou mais a congregar. Voltou, congregou um dia, dois, a decepção foi tão grande que não quis mais ir. Está congregando em casa, está louvando, servindo a Deus em casa, né? E será que Deus se agrada disso que estão fazendo conosco? Tirando nosso direito de liberdade, de glorificar a Deus com liberdade e nos tocar? Será que Deus se alegra de tanta falta de fé, falta de confiança em Deus? Eles temem a Deus, eles temem essa enfermidade, eles acham, segundo o que dá para pensar, o que a gente vê, é que eles põem esse probleminha aí, que vocês sabem o nome, como se tivesse mais poder do que o nome do Senhor, do que o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que já ressuscitou morto, que criou o homem do barro, que criou a terra.
E eles colocam esse problema aí como se tivesse mais poder, como se esse problema mandasse na nossa vida, como se esse problema tivesse poder sobre a nossa vida. Sendo que quem tem poder sobre a nossa vida foi quem nos deu a vida, foi quem nos criou. Quem criou a terra, quem criou os céus, quem criou o mundo, quem nos gerou. Esse que tem poder sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. E ele também é que tem poder para tirar uma alma da morte, matar uma alma e jogar no inferno também, segundo a necessidade, segundo os pecados dessa alma, desse espírito, né? Vamos se dizer assim. Porque nós somos um espírito colocado dentro de um corpo de carne, né? Por isso, irmãos, eu fico pensando, como agradar a Deus? Como agradar a Deus é sendo valentes, corajosos, lutando pela fé, batalhando pela vida eterna. Nós não temos que ir brigar com ninguém, corpo a corpo, fisicamente, não. Mas vamos ser valentes. Não vamos deixar uma coisinha qualquer, uma enfermidade que está assolando aí a terra. E tá, a maioria dessa assolação toda é exagero da publicidade, tá? Nem é tanto assim como falam. Tudo isso aí é para amedrontar o povo, para deixar o povo encurralado, amedrontado. Mas nós que servimos a Deus, vamos servir a Deus de verdade, confiar nele. A nossa vida está na mão de Deus, nós não vamos morrer se não for no dia certo e se não for da maneira certa que já foi contratada no céu. No dia que nós nascemos, já é previsto, já é sabido do dia que nós vamos morrer também e como que nós vamos morrer. Nós temos que saber disso, nós que servimos a Deus, nós temos que saber disso. Nós não devemos temer a morte, porque o dia que nós deixar este mundo, nós temos que saber que nós vamos voltar para Deus, que é o nosso Pai. Então por que ter medo? Ter medo se quem está no controle de tudo é Deus, no controle da nossa vida. Quem está no controle da nossa vida, quem controla a nossa vida, nossos passos, é Deus. Então para que tanta covardia, tanto medo? Como que nós vamos agradar a Deus desse jeito? Nós vamos agradar a Deus se nós formos mais valentes. Vamos deixar a lei, irmãos, a lei ela não está assim tão assim não, conforme fala. Vamos deixar para quem tiver medo da lei, medo de ser preso, medo de perder a casa, medo de morrer, nos dias que eles estiverem realmente causando causando essa ameaça. Eles não estão nos ameaçando ainda dessas coisas. Nós não precisamos ficar com tanto afobamento. Vamos deixar quem tiver esse medo todo, na hora que tiver para ter, ainda não é hora, né? Eu sei que vem mandamento lá de cima, não se ajunta porque não é da vontade, né, dos tal lá de cima. Eles lá de cima mandam circular para não se ajuntar, não faz culto nas suas casas, não se ajunta. Para que ser obediente a quem quer nos diminuir, quer nos jogar no chão? Ó, gente, nós temos que obedecer a lei enquanto elas não empatam nós de servir a Deus, enquanto elas não empatam nós de fazer o que Deus quer. Porque nós temos que obedecer primeiro a Deus, depois as outras coisas. Conforme eu já disse em algum áudio, algum vídeo meu, que quem assistir meus vídeos vão ouvir, nós temos que amar primeiro a Deus. Depois nós amamos os nossos filhos, nossos parentes, nossas mães. Primeiro Deus. Nós temos que temer primeiro a Deus, amar primeiro Ele, obedecer primeiro Ele. Se a lei não estiver nos atrapalhando de servir a Deus, nós obedecemos ela, mas depois, se ela começar a nos atrapalhar de nós servir a Deus, nós não temos mais obrigação com a lei. Porque todos aqueles que morreram no passado, eles infringiram a lei dos homens, mas eles continuaram a servir a Deus e foram fiéis a Deus até o fim. Por isso, seu galardão está seguro. Então, vocês... Eu não quero, assim, demorar muito, mas o Senhor Deus tem tocado no meu coração. E eu quero que todos vós vocês deem like, tá? Vocês se inscrevem. Se estiver gostando, vocês, por favor, compartilhem, porque eu creio que os irmãos que compartilham a mesma fé que a minha,
pensa da mesma maneira que eu penso, mas então passa para aquele e outros que não estão sabendo. Quem sabe ele muda, né, de opinião e passa a ser mais corajoso espiritualmente falando. Porque a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, sim contra as hóstias, as potestades do mal, né, nos lugares santos. Que todos nós sabemos quem são, que é conteúdo para outro vídeo, que mais em breve estarei falando e fazendo vídeo falando, né? Embora muitos já saibam, mas eu também quero relembrar, porque pode ser que alguém esqueça, quero estar relembrando, porque tem muita coisa, eu sei que é tudo plano de Deus e que na hora certa o Senhor Deus vai tirar, né? Tudo que for tropeço o Senhor Deus vai tirar, o Senhor Deus vai tirar e fazer a separação do joio e do trigo. E estamos nessa espera, estamos confiantes em Deus, estamos ansiosos pela volta do Cordeiro para nos tirar deste mundo. Mas enquanto isso vamos servir a Deus em espírito e em verdade, com valentia espiritual, sem medo da morte desta carne, porque essa carne vai morrer mesmo, tá? Nós não devemos temer a morte desta carne. E nós só vamos deixar este mundo no dia certo, tá? No dia que nós terminar a nossa missão aqui na Terra. Aí nós vamos deixar este mundo para nós voltar para casa, se assim nós formos firmes e fiéis, se nós fazer a vontade de Deus e nós sermos agradáveis aos olhos santos do Senhor, né? Fazer aquilo que nos foi proposto, sem negar a fé, sem negar a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus abençoe a todos, peço que dê like, tá? Compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e estejam sempre comigo, tá? E eu, nas minhas humildes súplicas, eu estarei orando por todos vós, tá? Façam o mesmo por mim, porque sou necessitada de vossas orações. Um beijo, um santo ósculo no coração de todos. Fiquem com Deus.